Muitas pessoas acham que quem consegue mais de 800 pontos em matemática no Enem precisa ser um rei da matemática. O novo Einstein, Tesla, que vai fazer o Enem, precisa ter um QI muito acima da média, mas isso não passa de apenas uma invenção da internet. Na verdade, uma pessoa comum, como qualquer outra, pode conseguir mais de 800 pontos em matemática. Não precisa fazer nada de extraordinário. Não precisa ser um gênio. Com o QI dentro da média, você já consegue. Na verdade, de nada tem a ver o QI nessa história. Você vai ver agora 3 coisas que diferenciam quem consegue mais de 800 pontos e quem não passa nem dos 600 pontos. E vai se surpreender que resolvendo isso, você consegue aumentar sua nota em um estalar de dedos. Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potências, professor Eduardo. Conseguir mais de 800 pontos na prova de matemática no Enem é muito importante e faz uma diferença enorme na sua concorrência para aprovação, uma vez que são pouquíssimas pessoas que conseguem ultrapassar essa marca. Então, se você alcançar isso, você fica muito acima dos seus concorrentes e a consequência é que você vai ter muito mais facilidade para alcançar a sua aprovação. Por isso, aumentar a sua nota em matemática pode significar uma aprovação muito mais tranquila lá no final. Então é muito importante que você entenda quais são as diferenças entre quem consegue mais de 800 pontos e quem nem ultrapassa os 600. E se você corrigir essas diferenças, você vai ter muito mais facilidade para alcançar essa nota. A primeira grande diferença são os cálculos por associação. Uma coisa é batata, quem consegue mais de 800 pontos na prova de matemática no Enem faz as contas por associação. Não necessariamente todas, mas muitas faz. Por quê? Porque esse é um método muito mais rápido e também muito mais prático de você resolver determinadas contas. Tem muitos exercícios onde você vai ter algumas contas chatinhas que, se você conseguir fazer de cabeça ou por associação, você consegue economizar muito tempo. E economizando muito tempo em vários exercícios, isso resulta para você no final mais questões que você pode acertar. Pensa, se você economiza 1 minuto por questão, isso são 40 minutos, 45 minutos no caso, em matemática. Pensa a quantidade de questões que você não pode fazer em 45 minutos. Isso lá no final vai representar, por exemplo, 10 acertos. O quanto que a sua nota não aumenta 10 acertos. Então, quem consegue mais de 800 pontos tem isso em mente, faz muitas contas de cabeça e por associação, o que agiliza muito a conta, facilita muito esse processo, torna o raciocínio mais rápido do que fazer tudo lá na ponta do lápis. Então, o meu conselho é você praticar isso. E também não é nenhum bicho de 7 cabeças. No início pode parecer um pouco complexo você fazer essas contas de cabeça por associação, mas depois que você pratica, você nunca mais vai querer voltar para o método tradicional. Então, o meu conselho aqui é você praticar a multiplicação por associação dessa forma. Por exemplo, 128 vezes 3. Ao invés de você fazer 128 vezes 3 pelo método tradicional, como muitas pessoas fazem, você pode fazer de cabeça utilizando o método de associação. 100 vezes 3, mais 20 vezes 3, mais 8 vezes 3. Isto vai ser 300 mais 60 mais 24. 384. E também praticar a divisão por associação dessa forma. Ao invés de você fazer 684 dividido por 2, você pode fazer também pelo método de associação e assim conseguir fazer de cabeça. Você pode fazer 600 que divide por 2, mais 80 que divide por 2, mais 4 que divide por 2. Isso é 300 mais 40 mais 2, que tem um resultado de 342. Sendo muito mais rápido de resolver e você pode fazer de cabeça. Como eu mencionei, no início pode parecer um pouco estranho, mas depois que você pratica isso, você nunca mais vai querer voltar para o método tradicional. A segunda diferença é procurar os atalhos. Isso aqui também é outro ponto muito interessante. As pessoas que conseguem mais de 800 pontos, elas conseguem olhar para um exercício e identificar alguns padrões que facilitam a resolução. Por exemplo, nessa questão aqui do Enem de 2022, que é uma questão de escalas, se você notar que a largura não se repete nenhuma vez, mas a altura tem repetição, você pode simplesmente calcular diretamente a largura e ignorar a altura e você vai economizar suas contas pela metade. Isso foi um atalho de resolução. Com isso você economiza tempo que você pode utilizar para acertar outra questão e assim você aumenta a sua nota. Então, se você repete esse processo para diversas questões, você também vai economizar muito tempo, você vai reduzir a sua chance de errar, porque quando você tem muitas contas envolvidas, a probabilidade de você errar aumenta porque você está aumentando o número de passos para encontrar a resposta, que pode ser um dificultador. Então, encontrar um atalho facilita muito a resolução, como é o caso dessa questão. Uma outra questão é essa aqui do Enem de 2021. Se você notar, ele vai reduzir 1 na quantidade de calças e 1 na quantidade de sapatos. Da primeira para a segunda linha, ele já havia feito isso e aumentou 6 na quantidade de camisetas. Então, você não precisa montar um sistema de equações para resolver. Se você fosse fazer isso, seria muito trabalhoso. Você sabe que a proporção vai ser a mesma, logo a resposta vai ter que ser mais 6 nas camisetas. Sendo assim,
2024. Então encontrar esses atalhos às vezes faz você economizar 1, 2, 3, até 5 minutos em uma questão. E se você economizar tudo isso de tempo em uma questão, como eu mencionei, você pode acertar outras questões e é assim que as pessoas conseguem mais de 800 pontos. Porque economiza 1 minuto aqui, economiza 2 minutos ali. Quando vê, isso são 10 questões a mais. E 10 questões a mais significa muito na sua nota. Porque pensa, sair de 20 para 30 acertos. Quem tinha 30 acertos no Enem de 2022 podia ter até mais de 800 pontos. E você que está assistindo, se você quer aprender os atalhos em matemática do Enem, você precisa aprender isso comigo mesmo. O pessoal até brinca nos comentários dos meus vídeos que eu não gosto de fazer conta porque eu sempre saio procurando os atalhos em matemática justamente para facilitar a resolução para você. Assim você entende mais fácil, você consegue aplicar isso na prática e ter muito mais facilidade na prova de matemática, né? E é justamente isso que eu ensino lá no Potência Matemática, o curso onde eu valorizo o seu tempo e eu ensino aquilo que é importante de verdade, além das melhores técnicas para facilitar a sua prova, como macetes, interpretações e muito mais, os segredos para tornar a sua prova de matemática nem muito mais fácil do que ela parece. Então aproveita isso tudo por um preço super acessível e você ainda tem acesso direto a mim para tirar todas as suas dúvidas. Não perde tempo, porque eu quero ajudar você a alcançar essa nota em matemática Enem. O link está na descrição e também no comentário fixado. A terceira diferença é a mentalidade, as nossas crenças. Isso aqui é o ponto que as pessoas mais negligenciam, mas quem consegue mais de 800 pontos não faz isso de modo algum. Entenda uma coisa, quando você fala repetidamente eu não consigo, matemática não é para mim, isso é muito difícil, nosso cérebro entende isso como uma realidade e torna aquilo de fato verdadeiro. Aquela história que pensamento atrai não é mentira não, é muito verdade. Quem consegue mais de 800 pontos não tem esse tipo de pensamento, porque eles têm a consciência de que realmente conseguem. Então nós temos dois segredos aqui. Sempre que você se deparar com esse tipo de pensamento, eu não consigo aprender matemática, matemática não é para mim, o que você precisa fazer nesse momento é questionar esse pensamento. Então o pensamento automático ele vem, você não tem controle sobre ele porque ele já está no nosso subconsciente, então você não consegue controlar esse pensamento automático. Ele simplesmente vem antes de você raciocinar. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, o que você vai fazer? Você vai confrontar ele para criar uma reestruturação cognitiva e dessa forma, esse tipo de pensamento ele vai vir cada vez menos. Então, o que você vai fazer? Quando o pensamento automático vier falando para você que você não consegue aprender matemática, que matemática não é para você, você vai fazer o seguinte questionamento. Por que você não pode aprender matemática? O que te impede? Tem algum problema físico em você que você não pode aprender matemática? Você tem algum tipo de limitação? Obviamente, se você é uma pessoa saudável e não tem nenhum tipo de limitação física, você consegue aprender qualquer coisa. Pode ser que umas pessoas tenham mais facilidade, outras mais dificuldade, o que é totalmente normal, mas você pode sim aprender a matemática e não tem nada físico que te impeça. Logo, quando você faz esse confrontamento, você tem uma reestruturação cognitiva e com o passar do tempo, esse tipo de pensamento não vai vir mais. E quando o pensamento não vem mais, você tem mais facilidade para aprender e assim consegue se desenvolver melhor. Porque quando nós estamos lá na prova e você tem esse pensamento automático, ele prejudica o seu desempenho, porque isso faz parte do subconsciente, faz parte da sua motivação. E você conseguindo confrontar isso, você reduz esse tipo de pensamento e lá na hora da prova você vai ter menos dificuldade. Então isso é um ponto muito importante e é justamente aquilo que é ensinado através da terapia cognitiva comportamental, que é uma das melhores aplicações aí da psicologia, no caso uma das melhores abordagens da psicologia. Então usar isso ao seu favor facilita muito o processo. E um outro ponto muito importante é entender o seguinte também. Por que as pessoas têm esse tipo de pensamento de que elas não conseguem aprender matemática? Não é porque você de fato não consegue aprender. É porque desde que nós aprendemos a pensar, entre aspas, aprendemos a falar, nós sempre, desde criança, ouvimos muito, matemática é difícil, matemática é para poucas pessoas e tudo mais. Quando a pessoa, desde pequena, é acostumada com esse tipo de frase, esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia, o que vai acontecer? Ela vai crescer acreditando nisso. Então, ela vai achar que aquilo é verdade e ela sempre vai ter essa crença de que matemática é difícil, matemática é só para os gênios e não é algo para ela. Então a gente cresce com esse tipo de pensamento. Agora, se uma pessoa ela vem em outro tipo de família, por exemplo, de pais matemáticos, pais que dão aula de matemática, ela não vai ter esse tipo de pensamento, porque os pais já enfrentaram isso, então na própria casa ela não vai ter esse tipo de ideia, então ela não vai seguir isso com tanta facilidade. Então, para você quebrar esse tipo de pensamento, você precisa entender que isso foi algo que você se acostumou desde pequeno
pequeno e conseguindo confrontar isso, você reduz esse pensamento automático e assim você tem mais facilidade para aprender matemática. Então não é porque você não consegue aprender, é porque desde pequeno a gente é acostumado com esse tipo de pensamento e isso dificulta o nosso aprendizado, porque tem sempre aquela vozinha falando, ah, você não vai conseguir, sendo que na verdade esse pensamento ele vem através de experiências de outras pessoas. E obviamente quem consegue mais de 800 pontos, na maioria dos casos já conseguiu quebrar essa ideia. Então você pode fazer isso a partir de agora e assim alcançar também mais de 800 pontos. Então seriam basicamente essas nossas 3 diferenças principais entre quem consegue mais de 800 pontos e quem não ultrapassa nem os 600 pontos. Se você corrigir cada uma delas, ainda tem tempo de você corrigir até o Enem. Se você conseguir fazer isso, eu tenho certeza que a sua nota pode aumentar muito, principalmente essas 3, porque elas são de fato muito importantes. Então corrija isso, aplique todas essas técnicas, aplique todos esses meios, que eu tenho certeza que a sua nota vai ser muito boa e você vai voltar aqui para dizer que conseguiu mais de 800 pontos em matemática Enem. E você que está assistindo aqui até esse momento, se você quer aprender ainda mais, desenvolver mais o seu conhecimento para ter uma boa nota em matemática Enem, sabe quando dá aquele branco? Você pode utilizar essas estratégias de chute. Nesse vídeo eu expliquei através de estatística como que você faz para chutar uma questão e ter muito mais chance de acertar. Não é apenas coisas mirabolantes, é estatística mesmo, avaliando a prova. Eu apliquei essas técnicas em mais de 20 questões para ensinar você na prática como chutar uma questão de matemática, né?